A segurança da Europa entrou em um novo e polêmico capítulo. O presidente francês Emmanuel Macron sugeriu que as armas nucleares da França poderiam ser usadas para proteger os aliados europeus em meio a incertezas sobre o futuro da OTAN e a política externa dos Estados Unidos de Donald Trump. Vamos assistir a fala do presidente Macron. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. E logo depois do discurso do presidente da França, a Rússia também reagiu. Vamos ver. Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию. Надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе. Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Но, наверное, для любого маломальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно. России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине для подавления влияния, для ведения войны против Российской Федерации. Это прежде всего расширение НАТО, и президент Трамп, его команда прекрасно понимают, что imенно это было главной первопричиной. Об этом публично говорят. Como você pode ver, a declaração de Macron coloca o mundo num alerta e levanta aí questões sobre os riscos de uma Europa nuclearizada. O que é que está por trás dessa proposta? Qual o impacto disso para o Brasil e para o mundo? Para entender o que essa mudança significa, a gente vai conversar agora com a internacionalista Kelly Ferreira. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Rafael. Kelly, vamos começar realmente pelo óbvio, né? O que é que está por trás dessa declaração de Macron? Você acha que ele realmente pretende colocar essas armas nucleares à disposição da Europa? Ou é mais um tom de estratégia política? Temos de dividir a fala de Macron em 2 contextos. Primeiro, um contexto interno. A França, por exemplo, está numa questão bem delicada, o governo do Macron internamente. Ele ainda não tem nem o orçamento dele deste ano ainda aprovado. Então, ele precisa se mostrar como um líder forte e que está ali à disposição. E aí, uma segunda parte é a parte externa. A Europa está num vácuo de poder. Desde a saída da Angela Merkel,
a Europa não conseguiu ter exatamente um líder forte que o represente. O Reino Unido sai da União Europeia, então ele fica a carta fora do baralho. O caso da Alemanha, como eu falei, a Angela Merkel sai, e o Olaf segue, e o Frank Walter, que está agora no governo alemão, também não consegue preencher esse vácuo de poder, e é onde a França vê, o Macron vê esse vácuo de poder e tenta se colocar ali. A grande questão, quando ele coloca o armamento nuclear francês, é que o armamento francês não é tão grande assim. Embora dê para fazer um estrago, ele tem ali cerca de umas 300 bombas nucleares, ele é muito menor do que, por exemplo, dos Estados Unidos e da Rússia, que conta com cerca de 5.000 mísseis nucleares. Além disso, a França tem um outro ponto delicado, ela não tem nenhuma proteção ainda contra esse tipo de armamento. A proteção que ela tem é americana. Então ele precisa de algum mecanismo, negociar com os americanos ou construir esse mecanismo. A questão é, construir esses mecanismos não é algo tão rápido. Então, quando ele faz essa ameaça, é uma tentativa de dissuasão, porque ninguém quer disparar uma bomba nuclear, porque sabe que vem uma retaliação, e uma bomba nuclear, ao contrário das outras que, por mais que tenha um efeito colateral e mais amplo, a bomba nuclear em si tem um efeito muito devastador. Os resquícios dela são espalhados pelo ar, a Europa toda é muito próxima, e é muito fácil isso se escalar de tal maneira que vira uma mútua retaliação, não só retaliação, mas aniquilação. Então, embora o Macron, essa fala, gente, pode ser uma tentativa de dissuasão, dele falar, olha, eu tenho isso aqui e estou disposto a usar. Porém, ele está numa posição muito frágil, e como o Lavrov colocou, isso é uma ameaça direta à Rússia. E olha só quem ele está ameaçando, porque embora a Rússia precise também até de um fôlego dessa guerra da Ucrânia para conseguir se recuperar, na verdade a economia russa apresenta agora sinais que precisa sair desse SWIFT para poder se oxigenar, a Rússia ainda tem um fôlego militar muito maior do que a Rússia, ou do que a França. Kelly, e essa proposta, então, da França, você acha que pode também mudar o rumo, né, que a gente está vendo para a OTAN, né, com os Estados Unidos, eles estão adotando essa postura mais protecionista? Você acha que a Europa pode estar caminhando para um momento de mais união ou de até mesmo mais ameaçada? A Europa precisa desse momento de união, porque o que ela se vê, ela durante muito tempo, ela não se preocupou pesadamente em segurança, ela fez uma manutenção ali, mas toda a sua defesa vinha justamente desse acordo com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos se retirando, a Europa inteira precisa avaliar os seus arsenais militares e ver o que precisa de atualização. Mas, de novo, isso não é algo rápido. Então, a Europa tem uma estrutura militar. Existe uma estrutura militar, mas ela é muito envelhecida, ela é muito pequena se comparada à dos Estados Unidos e até mesmo da Rússia. Olha, o Trump não tem nem 2 meses que está na presidência, mas já tem demonstrado aí um discurso que muitos enxergam como imperialista. E claro que essa fala do Macron acaba envolvendo muitos Estados Unidos. Você acredita que a atuação do presidente americano nessa política global pode dar início a uma nova era imperialista? E como essa relação entre Rússia e Estados Unidos pode desenvolver essa ânsia imperialista diante dessa proximidade de Putin e do Trump? Na verdade, a ânsia imperialista americana ela nunca sumiu. A única diferença agora é que os Estados Unidos está numa postura que pode levar ele a um isolacionismo imperialista, ou seja, ele tenta se impor como império, porém os outros países tentam achar alternativas e agora diversos outros países conseguem encontrar essa alternativa. Ele está, como por exemplo, quando essa isenção de tarifas, num primeiro momento, todo mundo está olhando justamente o que foi dito aqui um pouco mais cedo, que a aplicação de tarifas sobre produtos canadenses, mexicanos, vai aumentar os gastos da família americana em 25%. Mas uma coisa que vai ter efeito um pouquinho mais longo prazo é diversos países estão retirando produtos americanos das prateleiras. Não é deixando disponível e pagando mais caro. O Canadá, por exemplo, está num forte movimento justamente de não comprar produtos americanos. Então, esse boicote aos Estados Unidos
terá efeito à economia americana. Além disso, tem algumas falas do presidente Trump que carecem de maior explicação. Por exemplo, no discurso que ele fez ao Congresso essa semana, ele coloca que uma das maiores fabricantes de microchips taiwanesa abrirá uma planta nos Estados Unidos, que isso foi tudo do governo dele, mas elas já estavam em negociação durante o governo Biden e ainda tem de ver como será essa planta. Será que ela vai conseguir suprir toda a demanda americana? Então, tem várias falas do presidente que precisam de maior clarificação. Kelly, agora vamos puxar para o Brasil, porque a gente também quer saber qual a sua opinião de como essas movimentações envolvendo Rússia, envolvendo França, envolvendo Estados Unidos, podem afetar o nosso país. Até porque a gente sempre se manteve muito neutro em relação a armas nucleares, mas essa instabilidade no cenário internacional pode fazer a nossa política de defesa mudar? Como você acha que o governo deve responder a isso? No caso das armas nucleares, no Brasil nunca foi bem visto essa questão. Aqui na América do Sul, o Brasil tem uma posição preponderante, embora vastas fronteiras, a gente tem uma situação de segurança muito tranquila, não se tem nenhum conflito com vizinhos há séculos. Então, a questão de uma arma nuclear aqui do Brasil criar essa arma nuclear aqui no Brasil seria muito mais problemático, porque a gente criaria uma sensação de insegurança com os nossos vizinhos que até o momento não se tem. Com relação a essa questão do posicionamento, aí o Brasil tem realmente um cenário um tanto mais complicado. O Brasil evita se posicionar contra a Rússia por dois motivos. Nós temos o alinhamento com relação ao BRICS, que é uma alternativa justamente ao que os Estados Unidos, essas tarifas do Trump, de novo mencionando o discurso que ele faz ao Congresso, ele coloca o Brasil numa das listas de países aproveitadores dos Estados Unidos, que a gente usurpa de taxas de graça, mas o que ele esquece é que dentro dos acordos da OMC, nós trabalhamos com reciprocidade. Então há diversos produtos americanos aqui que também não são taxados. E, nesse ponto, o BRICS é uma alternativa a esse cenário econômico imposto pelos Estados Unidos. Porém, a pressão que se faz é que a gente se posicione contra a Rússia. E aí, como é que a gente navega dentro do BRICS, ao mesmo tempo que a gente condena a Rússia? E uma outra questão é, o Brasil se coloca como um interlocutor. Você pode observar que o Brasil é um dos poucos países que a Rússia mantém um diálogo aberto, colocando ainda essa lista de países ocidentais. Então, se colocar um posicionamento firme contra a Rússia, pode também fechar o diálogo. E esse é o ponto. Ao se fechar o diálogo, a única coisa que resta é a violência. Kelly, muito obrigado pela tua participação, muito esclarecedora. E, por favor, fica à vontade para voltar sempre aqui no Boletim Metrópolis. Será um prazer, eu que agradeço.